Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à parte número 3 da aula de regressão logística. Eu deixei para essa parte número 3 o caso multiclasse da regressão logística e de qualquer outra rede neural na realidade, né? O fato é que até agora a gente viu Perceptron, a gente viu Adaline, a gente viu regressão linear, a gente viu regressão logística, todos em casos binários, ou seja, em problemas onde você quer dizer se é ou não é. Tem câncer, não tem câncer. É homem ou mulher. 0 ou 1. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faria esse tipo de modelo avançar no sentido de resolver problemas onde eu tenho múltiplas classes, certo? E aí, mais especificamente, trabalhando aqui sobre a regressão logística, né? Não necessariamente eu poderia fazer isso com a Adaline de forma tranquila também, tá? Então, por exemplo, um problema de múltiplas classes é, por exemplo, o MNIST, em processamento de imagens. Essa base de dados que a gente chama MNIST, disponível aqui nesse link, ela contém desenhos de números escritos à mão, né? Dos números de 0 a 9. Ou seja, nesse caso, a gente teria que fazer um classificador que não dissesse 1, 0 ou 1. O classificador teria que dizer de 0 a 9, correspondente aí à classe do número desenhado. Tá? Então, essa base de dados, por exemplo, depois vai ter um exemplo dela, da solução desse problema, mas ela é composta por 10 classes, ou seja, os números 0 a 9, e são 10.000 dígitos por classe. Tá? Então, a gente tem bastante amostras aí de cada classe. Como, por exemplo, né? Aqui tem uma ilustração de diferentes números 7. Então, tem pessoas que escrevem o 7 assim, tem pessoas que usam o 7 com risquinho, tem pessoas que o 7 parece realmente um 1, tem pessoas que fazem a pontinha do 7. Então, pessoas diferentes escrevem o número 7 de formas diferentes. Tá? É esse tipo de situação que a rede neural vai ter que aprender, né? Lembrando, eu até comentei lá nas primeiras aulas que o PyTorch ele usa uma representação do tipo NCHW, que é o número de imagens no batch, que é 128, o número de canais, no caso aqui é 1, porque a imagem, como ela é em escala de cinza, a gente só tem um canal. Se fosse uma imagem RGB colorida, a gente teria 3 canais. Se fosse uma imagem, por exemplo, padrão Daikon, ou uma imagem de ultravioleta, a gente talvez teria muito mais canais nessa imagem. E 28 por 28 é a largura e altura, tá? Então a gente tem esse tipo de construção sempre que a gente vai trabalhar com imagem. Enquanto que isso se a gente for trabalhar no PyTorch, né? Se a gente fosse trabalhar de forma original, a gente vetorizaria essa nossa estrutura de dados aqui de 128, 1, 128, 28. Então, no mínimo, esse 28 por 28, que representa uma imagem, seria vetorizado, né? Fazendo um vetorzão grandão em sequência, né? Colocando a primeira linha, depois a segunda linha, concatenando todas as linhas em um único vetor. Tá? Então, isso seria feito usando o método tradicional aí de softmax, tá? Que é o que vai aparecer no exemplo. Esse tipo de construção vai aparecer quando a gente entrar em redes neurais convolucionais, nas próximas aulas. Tá? Então, a princípio, nós vamos trabalhar com esse tipo de exemplo. O exemplo que está nos códigos, ele traz a imagem vetorizada e não em forma de matriz. Tá? E também é importante normalizar a imagem, dividir a imagem toda por 255. Por quê? Porque normalmente a imagem é representada, cada pixel da imagem, né,
é representada por valores entre 1 e 255. Então, se eu dividir por 255, eu garanto que todos os valores da minha imagem estão entre 0 e 1. O que é muito bom. Vocês lembram lá dos problemas de otimização quando eu não tenho os meus dados de entradas normalizados. Normalmente eu uso a função z-score para normalizar os dados. No caso da imagem, z-score talvez não seja a melhor forma de normalizar. Talvez a simples divisão por 255, já que eu sei qual é o domínio dos meus valores, seja mais eficiente. Tá? Mas, enfim. Lembrando que até agora nós então tínhamos a ideia binária. Então esse y aqui ou ele cuspia 1 ou ele cuspia 0, certo? No y chapeuzinho, ou pensando se fosse o a aqui, que é antes da função de ativação, né? Antes daquela função que realmente transforma a probabilidade em classe, cuspia números ali inteiros entre 0 e 1, tá? Como é que a gente faz então a multiclasse? Tem várias formas de fazer, tá? Não existe uma única forma. Então, uma das possíveis formas de fazer é usar o método one versus all, ou também chamado one versus o rest, tá? O nome aqui não é consenso na literatura. Mas qual que é a ideia? Bom, se o meu neurônio só cospe positivo ou negativo, certo? Então eu vou fazer 3 neurônios. Um neurônio para classe aonde a classe amarela é a positiva, é a 1, e as outras duas classes são as classes negativas, no caso 0. Um outro neurônio que vai classificar, onde eu vou passar o azul como classe positiva, 1, e os outros duas classes como classe 0. E um terceiro neurônio, onde eu vou passar os vermelhos como classe com rótulo 1 e as outras duas classes com rótulo 0. Então eu acabo fazendo 1, 2, 3 classificadores, equivalente a fazer 3 neurônios. Nesse classificador vai me cuspir a probabilidade de ser amarelo, esse classificador vai me cuspir a probabilidade de ser azul e este classificador vai me cuspir a probabilidade de ser vermelho, né? Em contrapartida ser outras duas coisas. Azul em contrapartida ser duas outras coisas. No fim das contas, eu apenas escolho o classificador que tem a maior probabilidade, né? Então, se ele cuspiu probabilidade maior para amarelo, eu uso ele. Se ele cuspiu para azul, então classe azul. Se ele cuspiu para vermelho, Então, o neurônio, né? O classificador, o neurônio que ativar mais, eu acabo atribuindo a classe correspondente a qual esse neurônio está representando. Então, essa é a ideia de fazer multiclasse com múltiplos classificadores binários. Certo? Então, eu tenho aqui, no caso, 3 classificadores, cada um resolvendo um problema diferente. Como é que eu seto isso aqui? Na verdade, eu preciso mudar meus rótulos, né? Meus dados de entrada são os mesmos, x1 e x2. Os meus rótulos, que antes seria amarelo, azul, vermelho, agora vai ser amarelo, preto, preto. Né? Eu acabo mudando o rótulo, minha variável y lá, eu acabo alterando ela para não ter mais 0, 1, 2, e sim para ter apenas 0 e 1 dentro do rótulo y. Tá? Uma outra forma de fazer é fazer um todos contra todos, também chamava de AVA, né? All versus all, aonde eu acabo não utilizando todos os exemplos da base de dados, eu apenas pego, eu quero distinguir entre azul e vermelho, então eu acabo tirando da base de dados os amarelos e faço o classificador de azul e vermelho. Eu quero distinguir amarelo de azul, então eu acabo tirando da base de dados o vermelho e faço um classificador para esses dois. Enquanto aqui eu continuo usando todo mundo, eu apenas mudo a rotulação, certo? Para 1 e zeros. Aqui eu realmente acabo tirando parte dos exemplos que não são
desses dois rótulos específicos que eu estou trabalhando, tá? E aí acabo fazendo um classificador para cada um dos casos, e para decidir como eu tenho situações que esse classificador, por exemplo, ele não me diz a probabilidade de ser vermelho, ele só me diz a probabilidade de ser amarelo e azul, certo? Então eu acabo fazendo um esquema de voto majoritário, né? Onde quem der mais votos, por exemplo, esses dois classificaram como azul, esse aqui obviamente não vai classificar como azul, porque obviamente não tem azul, vai classificar como vermelho, então eu vou dar como azul. Já esse aqui diz que é vermelho, esse aqui diz que é azul e esse aqui diz que é vermelho, então eu vou classificar como vermelho. Então eu faço um esquema de voto majoritário. Em caso de empate, eu uso a probabilidade, né? Faço uma média das probabilidades ali para poder escolher, ok? Então esse é a segunda forma. Então, primeira forma, vários classificadores binários usando a base de dados inteira, apenas rerotulando a base de dados em 0 e 1. Segunda forma, usando pedaços da base de dados, apenas com duas classes nesses pedaços. E a terceira forma, que é a que a gente usa em redes neurais, é esta aqui. Aonde, em vez de a gente ter um neurônio que cospe 0, 1, a gente vai ter 3 neurônios cuspindo as probabilidades que eu quero aqui na frente. Tá? Então, qual é a ideia central? Quando for classe 1, eu quero que este neurônio ative 1 e esses aqui ativem com valor 0. Quando for classe 2, eu quero que esse neurônio ative com valor 1 e esse neurônio ativem com valor 0. Quando for classe 3, eu quero que este cara ative com valor 1 e esses outros dois neurônios com valor 0. Pensando aqui em três classes, obviamente, né? Isso implica em algumas coisas bastante interessantes, que a gente, inclusive, já trabalhou lá na álgebra linear, lá no começo, né? Que agora eu não tenho mais um vetor de pesos. Voltamos aqui. Antes eu tinha um vetor de peso, W1, W2, Wm e o W0 do bias. Agora, eu tenho uma matriz de pesos. Porque eu tenho W1, W2, W3 e o bias para o primeiro neurônio. W1, W2, W3 e o bias para o segundo neurônio. Lembra, cada neurônio tem seu próprio bias. Seria equivalente a incluir um X0 aqui, um W0, né? E o último neurônio também tem 3 pesos chegando nele. Então agora eu tenho uma matriz de pesos e não mais um vetor de pesos. Tá? Então aqui, por exemplo, W11, W21, W31. Ou seja, são os pesos da primeira amostra que vão para o neurônio 1. Primeira amostra que vai para o neurônio 2. Primeira amostra que vai para o neurônio 3 e assim sucessivamente. Tá? Assim como eu tenho um bias para cada neurônio. Então esse é o esquema que eu faço quando eu tenho múltiplas classes. Né? Então eu acabo tendo aí múltiplos neurônios da saída. Quantos neurônios, professor? Bom, tem várias formas de fazer isso, mas a forma mais correta e mais eficiente de se fazer é colocar o número de neurônios igual ao número de classes. Se eu tenho 3 classes, 3 neurônios. Naquele exemplo do MNIST, né, que é dos dígitos escrito à mão, eu tenho 10 classes. Então eu vou construir uma rede neural com 10 neurônios. Tá? Esta saída dos neurônios ela pode ser normalizada usando uma função softmax. Tá? Na verdade, eu vou usar a medida de erro aqui, vai ser o softmax, né? Que vai me cuspir a ativação de cada neurônio. Então, o meu loss aqui continua sendo pela softmax, né? Lembrando, para quem não lembra da softmax, né? Cross entropy, log likelihood, acaba entrando na mesma categoria. O softmax é apenas uma modificação aqui da entropia binária para múltipla classe. Tá?
Então, nós temos a função softmax, que vai me dar a saída dos neurônios, e aí eu tenho um argmax aqui para tirar o meu rótulo especificamente, né? Porque isso aqui vai ser em termos de probabilísticos, né? Então, embora eu queira que ative 1 aqui e 0 nos outros, nem sempre isso será possível. Vai ativar ponto 9 aqui, ponto 1 aqui, ponto 1 aqui, né? Então aí eu tenho que transformar esse ponto 9 em 1, 0 e 0. Basta fazer um argmax aqui, tá? Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o que a gente chama de on-hot encoding nos meus labels. Supondo que eu tenho os labels seguintes, ó. Esse cara aqui é da classe 0, esse cara é da classe 1, esse é da classe 3, esse é da classe 2. Esse aqui é meu Y real, né, gente? Eu vou ter que fazer a codificação on-hot, ou seja, transformar isso aqui nessa tabela aqui. Quando ele for classe 0, eu quero que o neurônio 0 ative e os outros não ativam. Quando for da classe 1, eu quero que o neurônio 1 ative e os outros não vão ativar. Da classe 3, eu quero que o neurônio 3 ative e os outros não vão ativar. Da classe 2, quero que o neurônio 2 ative e os outros não ativem. Certo? Então, eu tenho que fazer essa codificação on-hot para poder... Por quê? Porque agora eu não quero mais que a saída seja 1 ou 0. Eu quero que seja 1, 0, 0. Ou, se for da classe 2, né, eu quero que seja 0, 1, 0. Se for da classe 3, eu quero que seja 0, 0, 1. Tá aqui, ó. Então, se for da classe 3, eu quero que seja 0, 0, 1. É claro que aqui a gente tem 4 classes, né? Mas tudo bem, começa do 0. Tá? Então, essa é a brincadeira. Essa é a brincadeira que a gente vai fazer para poder transformar a nossa regressão logística agora em uma regressão logística multiclasse. A função softmax, ela nos dá a probabilidade aqui, né? Então, dada a saída do z, que é aquele nosso somatório, eu vou ter a probabilidade aqui, né? Então, na verdade, o softmax é apenas uma função exponencial que vai normalizar esses valores entre 0 e 1, né? Aliás, com soma 1, né? No fim, a gente nem necessita dela, né? Mas é interessante quando a gente quer saber as probabilidades, tá? E a nossa função de perda vai ser continuando a ser a nossa entropia binária, né? Então, a cross-entropy, tá? Só que agora é múltipla classe. Eu não sei se vocês lembram, essa é a nossa cross-entropy binária, que a gente chegou lá, né, pelos produtórios, aplicando log, etc. Então, isso aqui está na parte 1 da aula. Já isso aqui é a nossa entropia multiclasse, e eu estou considerando aqui que o meu y ele já está no formato on-hot para calcular essa entropia aqui, tá, gente? Como assim, professor? Tá, vamos ver aqui, tem um exemplinho. Vamos supor que esse é meu y verdadeiro, né? Então, eu tenho 1 exemplo, 2 exemplos, 3 exemplos, 4 exemplos. Ou seja, eu tenho 4 amostras, 3 classes, tá? Então, a primeira amostra é da classe 0, a segunda amostra é da classe 1, a terceira amostra é da classe 2. A terceira e a quarta amostra são da classe 2. Se a gente fosse representar por um vetor, seria 0, 1, 2 e 2, certo? Mas não é o caso. E aqui eu tenho a saída dos neurônios. Lembrando que o neurônio ele está utilizando, no caso da regressão logística, uma função de ativação sigmoide. Então, os valores vão sair entre 0 e 1. Como é que eu calculo? Se eu quiser saber a probabilidade, vejam que isso aqui está em termos de probabilidade, acho que sim. Isso aqui já está em termos de probabilidade, né? Então, se eu quiser saber a probabilidade, é só pegar aquelas saídas do neurônio e aplicar softmax. Mas aqui eu estou interessado, na verdade, no cálculo da perda, né? O quanto que eu estou perdendo. Qual é o meu erro que eu vou utilizar para atualizar meus pesos, tá? Então, a gente tem que usar a funçãozinha lá, que nos diz o seguinte:
que é o negativo do meu rótulo. Então, 1 vira menos 1, vezes log do meu A de K. Então, ó, vê que o J aqui vai de 1 até K, onde K é o número de classes, no caso, né? Então, ó, 1, 0, 0, vira menos 1, menos 0, menos 0. Log de A de K. Então, log de 0,37, de 31 e de 31. Ops, amarelou demais, 31. Tá? Isso aqui vai me dar, né, fazendo o calculinho ali, isso vai me dar 0,9696. Ou seja, essa é meu erro. Pequeno, grande? Não sei. Até acho que é grande o erro, porque vejam bem, o ideal é que saísse 1, 0 e 0. E saiu 37, 31, 31. Acertou? Sim, vai acertar, porque quem é o maior dos três? Né? Se a gente usar um argmax ali, quem é o maior dos três? É o 37. Então ele vai classificar como sendo classe 1. Mas o ideal é que fosse 1, 0, 0. Então existe um erro associado bastante grande. Ok? Então, e aí eu faço para todos os exemplos, né? Então, a segunda rodada, que é a segunda amostra, eu pego a saída da segunda amostra, faço os logs, meu erro é 0,88. Por que 0,88? É menor que 0,96. Percebam que aqui ele ativou mais o neurônio que deveria ativar 1, ele ativou 41. É ótimo? Não, o ótimo seria que ele ativasse 1 aqui. Mas ainda assim é melhor que o 37. Então minha perda é menor, certo? Aqui ele teria, nos outros dois exemplos seguintes, teria que ativar o último neurônio. Quem é o maior? O 42. Ele inclusive vai errar aqui, né? Era para ativar, o neurônio que era para ativar mais seria o último, mas ativou o primeiro. No último exemplo, ativou o último. Então, no último exemplo, a perda é 83, que é interessante, porque é 20, 29, 43, certo? Mas no exemplo do meio, ativou um erro bastante grande, que é 105. Por quê? Porque errou, né? Ele errou mais, inclusive, que o primeiro. O primeiro acertou, mas embora esse primeiro tenha acertado, as probabilidades ficaram próximas. Eu não quero isso, eu quero maximizar as probabilidades. Quando eu digo que eu quero maximizar a probabilidade, eu digo que esse cara eu quero que vire 1, esse 0 e esse 0. No caso desse cara do meio aqui, se eu quero maximizar a probabilidade de algo que inclusive está errado, o meu erro vai ser maior ainda. Ok? Então, eu tenho o erro para todas as entradas. Então, se eu tenho as minhas entradas codificadas como um hot, eu tenho as saídas já codificadas como softmax, né, já feitas as probabilidades, eu tenho meu erro, meu loss calculado aqui. Tá? Só que falta a segunda parte da equação, né? Eu fiz só essa parte do primeiro somatório aqui e agora eu tenho que somar para todos os exemplos. Então basta eu fazer o quê? Somar todo mundo, né? Então 9,6 mais 8,8 mais 1,5 mais 8,3 somado 1 por n, que é média, dá 93. Então, na média, o meu erro aí foi de 0,93. Então, eu tenho que corrigir cada um dos meus pesos por 0,93. Claro que considerando a entrada, né? Depois. Ok? Então, acho que está tranquilo o cálculo do loss aqui usando o cross entropy. Tá? O fato é que a gente tem que codificar esta matriz aqui. Essa matriz é bastante importante de ser codificada e normalmente, deixa eu até abrir o código aqui. Então vamos rodar aqui, importar o tort, um hot encode. Então olha só, aqui tem uma função feita na mão para fazer codificação, tem funções prontas, tá? Mas aqui foi feita na mão. Normalmente o meu y vem dessa forma, ó, 0, 1, 2, 2. Exatamente o que está aqui, ó. Classe 0, classe 1, classe 2, classe 2. Normalmente meu y vem dessa forma, tá? E eu tenho que transformar o meu 0, 1, 2, 2 naquela matriz lá.
Então eu faço uma função onHot, eu chamo uma função pronta de alguma biblioteca, e tem aqui, ó, 1 no primeiro. Então, quando a classe 0 ativa 1 na primeira coluna, classe 1 ativa 1 na segunda coluna, classe 2 ativa 1 na terceira coluna. Tá? Tranquilo, né? Para mim calcular o softmax, né, imagina-se, vamos imaginar que as saídas do meu neurônio foram essas aqui, ó, certo? Percebam que essas saídas do neurônio, elas não somam 1. Diferente dos slides aqui está somando 1. 37, 31 mais 31, se a gente somar, dá 1. Só que a saída do neurônio é uma saída com função de ativação logística. Então, a saída da logística, ela não está nem aí se ela vai somar 1, né? Vamos voltar no slide aqui um pouquinho. Cada neurônio desse vai dar uma saída. E ela vai ativar independentemente dos outros neurônios. Então, ela não é diretamente... A saída do neurônio não é diretamente a probabilidade. Né? Ela é simplesmente a saída do neurônio que está entre 0 e 1. Tá? Então, vocês verem aqui que soma 0.5, 0.5, 0.3 dá 1.3. Então, tem que normalizar isso fazendo o quê? Aplicando softmax, que é aquela exponencial. Né? Então, soma a exponencial da saída dividido pelo somatório das exponenciais de todas as saídas. Tá? E aí eu transformo as saídas do meu neurônio em realmente probabilidades. Tá? Onde se eu somar cada linha aqui vai dar a probabilidade de 1. Ok? Como assim, professor? Qual é a probabilidade de esta amostra ser da classe 0, 1 e 2? Então, se só tem 3 classes, a probabilidade dessa amostra para 3 classes tem que somar 1. Né? Tá? Eu também posso fazer uma funçãozinha aqui usando o argmax. Né? Qual é o máximo dessa linha? É a coluna 0. Então, eu retorno 0 o argmax lá. Qual é o máximo dessa linha? Coluna 2. Então, retorna... Aliás, coluna 1. Então, retorna o 1. Qual é o máximo dessa linha? Coluna 0. Então, retorna o 0. Qual é o máximo dessa linha? Coluna 2. Então, retorna o 2. Isso é o que o argmax faz. Obviamente, a gente pode ver que a gente teve um acerto, um erro, um acerto, como a gente já viu no slide anterior. Tá? Eu poderia também fazer aqui a entropia cruzada para uma amostra só. Então, vocês verem que aqui para uma amostra só. Então, vocês verem aqui são essas saídas aqui, certo? 96881583 antes do somatório. Vocês veem que fecha. Em PyTorch eu posso também chamando lá a função, importando a função de functional, eu tenho dentro dos functional o cross entropy que me retorna exatamente os valores aqui. Então aqui feito à mão, né, from scratch, e aqui usando a biblioteca do próprio PyTorch, tá? E aí eu posso fazer simplesmente um min aqui, né? Ou usar direto o cross entropy de x, y, sem o reduction, né? Então, quando eu coloco o reduction, quer dizer que eu faço uma soma. Então, já me retorna o ponto 93, que é esse valor aqui, depois de feita a média entre as entropias de cada uma da amostra. Tá ok, gente? Então, tem como fazer na mão, tem como fazer via PyTorch para calcular essas cross-entropias, tá? Então, agora eu sei o erro, né? Então, o meu erro aqui, né, meu erro parcial aqui desta parte da ativação é o ponto 93. Mas e aí? Aí entra de novo aquele conceito de cálculo diferencial, né? Regra da cadeia. Eu quero atualizar os pesos baseado na minha perda. Só que a perda é em função da função da ativação, a função da ativação é em função do somatório, e o somatório que sim é em função dos pesos. E também eu tenho que abrir isso aí para o bias, né? Então eu quero atualizar os bias em relação à perda, a mesma lógica, né?
Não sei se vocês lembram, mas algumas aulas atrás a gente abriu aí essa brincadeira de como que eu atualizo a loss do W1, sendo que o W1 tem diversos caminhos. Então acaba sendo um somatório, né? Duas regras da cadeia, porque eu tenho dois caminhos. Tá? A ideia aqui na regressão logística é a mesma coisa. Vejam, gente, que esse desenho aqui, ele não quer dizer que é uma rede multilayer. Ele é uma rede com um apenas layer, só que eu dividi naquele esquema de grafo computacional, né, de grafo de computação, onde os pesos são usados para conseguir o somatório, e aí o somatório disso aí é usado para a saída da função de ativação. Mas por que isso, professor? Porque essa saída da função de ativação é em função deste cálculo aqui, né? Então você veja que esse cálculo aqui ele usa os 3 neurônios, as 3 somatórios que saem lá do neurônio, certo? Então, acaba que ambas as saídas, né, tanto do neurônio 1 como do neurônio 2, acabam influenciando no loss. E as saídas do neurônio 1 e neurônio 2, considerando a função softmax, ela leva em consideração os somatórios dos dois neurônios, né? Vou voltar alguns desenhos aqui para trás. Aqui, ó, saída de cada neurônio passa pelo softmax. Então, esta saída aqui, ela não é só em função deste neurônio. Ela é em função deste neurônio e dos outros também, né? Porque a função softmax faz uma média exponencial aí de todo mundo, né? Então é importante que essa derivada aqui leve em consideração. Então como é que seria isso? Olha só. O loss, para atualizar o peso 1, 2, este peso aqui, certo? É igual ao loss em relação ao A1, o A1 é em relação ao Z1 e o Z1 em relação ao 1, 2. Então, eu fiz esse caminho aqui de cima. Mais o loss em relação ao A2 é o loss em relação ao Z1, que é o loss do Z1 em relação ao 1, 2. Por quê? Porque este peso aqui influencia este cara, e este cara influencia tanto de baixo como de cima. Então, eu tenho que fazer o caminho contrário. Este peso influencia quem? Este. Não é o mesmo peso desse. Esse seria o 2, 1. Este peso influencia este somatório. Este somatório influencia o softmax, a saída softmax, a saída modulada em probabilidade deste neurônio e deste neurônio. Então, eu tenho que fazer somatório dessas derivadas, né? Do primeiro caminho e do segundo caminho. Por sorte, por incrível que pareça, abrindo as derivadas aqui, ó, se a gente abrir elas, paraná, 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 a nossa regra de atualização final é exatamente igual ou muito parecida lá com a regra do Adaline, tá? Que é bastante interessante, né? E só depende do próprio E1, inclusive. Ok? A forma vetorizada de calcular isso aqui poderia ser esta aqui, né? Lembrando que a regressão logística eu consigo fazer ela de forma analítica sem precisar fazer por aproximação, tá? Então aqui a gente tem uma implementação do softmax from scratch e usando o PyTorch, tá? Vamos abrir essa implementação aqui, dar um reconnect. Eu não vou perder tempo com a parte from scratch, o drive já está montado. Aqui é toda aquela parte de abrir a base de dados, nada demais, né, gente?
Isso a gente já viu várias vezes. Abre a base de dados, joga os valores para tensores, seta semente aleatória, aleatoriza a base, divide em treinamento e teste, normaliza, faz plot. Lembrando que aqui eu só estou usando dois, né? Só estou usando x2 e x4, tá? Só estou usando duas características. E aí eu faço... Aí tem a implementação low level, eu vou passar da implementação low level, tá? Vamos direto para a implementação usando PyTorch. Depois, se vocês quiserem, vocês olham com mais cuidado. Então, a implementação high level, eu tenho aqui um neurônio linear, que é o que faz o somatório, né? Apenas passo o número de características de entrada e o número de classes que eu vou querer na saída. Coloco esses pesos dos bytes e dos pesos iniciando em zero, lembrando que isso não é usual de fazer, né? Num modelo real, eu não iniciaria de zero, só para ficar condizente com a implementação from scratch. E aí eu tenho o quê? Ó, aplico o x, faz o somatório lá com o neurônio linear, isso vai me dar uma saída. Essa saída faço softmax. Ok? E aí eu retorno. Então, aí eu instancio um objeto, número de características de entrada 2, número de classes 3, porque lembrando que aqui é o problema da base de dados íris, né? Iricetosa, versicolor e virgínica. Esse toDevice aqui é só para se for usar a GPU, tá? Otimizador gradiente descendente estocástico, estamos cansados de ver. Aqui o meu neta, né? meu linear rate, taxa de aprendizado. Aí tem uma funçãozinha para calcular a acurácia. Então aqui está construído o modelo, certo? O modelo do neurônio, a parte forward. Aí eu tenho que construir a parte do treinamento, certo? A parte do treinamento, eu faço um forzinho para interar entre as épocas. Chamo o modelo, passando os dados de entrada, que vai me retornar os logits e os probas. Logits é o que ativa lá no somatório, os probas é a saída, né? Usando os logits, eu calculo a cross entropy. Zero gradiente para cada for, né? Porque para cada amostra eu uso zeros gradientes. Calculo o quanto vai atualizar cada peso, né? Então faço todo aquele passo backward para saber quanto vai ser a atualização, né? O gradiente descendente, a atualização de cada peso. Otimizo os pesos. E aqui é só a parte de log para mostrar, né? Fazer uns printf aqui embaixo, tá? Então posso rodar esse modelo. Você vê que ele treina rapidinho, até vou rodar de novo aqui para vocês verem, né? Porque ele está, nesse caso aqui, ele está na GPU, a coisa é bem rápida mesmo. Aqui eu tenho os pesos. Ah, professor, como assim? Você tem 3, 6 pesos e 3 baias. Ora, se eu tenho 3 neurônios, cada neurônio entram 2 características. Então eu tenho 2 pesos entrando. Vamos voltar para o slide, talvez seja mais fácil. Eu tenho 3 neurônios. Se cada neurônio tem 2 características, então eu tenho um peso entrando aqui, 2 pesos entrando aqui. Então eu tenho 2 pesos para o neurônio 1, 2 pesos para o neurônio 2, 2 pesos para o neurônio 3 e mais um byte para cada um. O que me dá uma matriz de 3 neurônios, 2 pesos no neurônio 1, 2 pesos no neurônio 2, 2 pesos no neurônio 3 e um byte para cada um dos neurônios. Ok? E aí eu chamo o model evaluate, né? Que faz a avaliação, roda o x-test e o y-test para ver quanto que eu acertei no fim das contas, tá? E a região de decisão é uma função que foi setada lá em cima, que consegue me desenhar aí as retas de decisão, né? Percebam que eu erro esse vermelho, erro esses verdinhos aqui e erro esses azuisinhos aqui, ok? Por isso do 80%. Tá ok, gente? Deixa eu ver o que mais. Tem um outro exemplo na pasta lá que é com o MNIST. Esse eu vou deixar para vocês olharem.
tá? Tem várias formas de calcular a cross entropy, tá? Então você pode usar o cross entropy direto com o logits, que é a saída lá dos x vezes w, ou o cross entropy já com a sigmoide, né? Então tem várias formas de calcular, tem que ver qual é a melhor, tá? Tem um tutorialzinho para vocês lerem aqui, se alguém quiser um pouco mais de conhecimento. E por último, para terminar, eu também fiz esse mesmo exemplo usando Keras, igual aos outros exemplos, né? Então a gente já tinha feito a regressão logística usando Keras, agora eu fiz uma multiclasse, né? Então importamos TensorFlow, aqui já é com TensorFlow Keras, né, gente? Importamos o íris direto, olha só, aqui é uma outra forma de abrir o íris, se vocês olharem aqui, como tem formas diferentes da gente fazer a mesma coisa, né? Aqui foi feito tudo na mão, pegando lá um arquivinho, fazendo a separação na mão, fazendo normalização na mão, né? Aqui eu usei o pacote do Scikit, que dentro do pacote do Scikit tem a base de dados do íris, então dei um load, joguei os dados para o X, joguei os rótulos para o Y, primo, né? Tá aqui, ó, 5, o x0, né, a amostra 0, tem 1, 2, 3, 4 características e o rótulo dele é 0. Fazendo um encoding, eu posso utilizar o Keras Utils, né, que vai me gerar um encoding, porque esse vetor aqui, se eu imprimir o y total, aqui ó, é 0, 1 e 2. Deixa eu só voltar aqui antes que eu esqueça. Então, para mim codificar, eu tenho que codificar esse 0, 1 e 2 agora em formatação on-hot, né? Então, aqui, ó, as primeiras amostras, que são da classe 0, viraram este cara aqui. Depois, do 50 em diante, ativa a coluna 2, do 100 em diante, ativa a coluna 3. Tá? Se quiserem imprimir todo mundo, também dá, né? Imprimir todo mundo aqui. Ó. Mas aqui eu rodei de novo, desculpa. Se eu rodar de novo, ele vai modificar e vai dar errado. Aqui, ó. Imprimindo todo mundo, então as primeiras amostras ativam o 1, depois ativa o 2, o 1, depois o 2, depois o 3. Ok? Deixa eu voltar aqui. Vou dar lá em cima para não ferrar tudo de novo. Lindo. Aí eu faço a validação cruzada, lembrando. Aqui eu fazia a validação cruzada na mão, né? Essa parte de fazer a mistura e depois dividir. Aqui eu uso o pacote do Scikit, Model Selection, Train Teta Split, já vai me dividir. Olha só, o shape da matriz X é 90 amostras para treino, com 4 características cada um. A minha saída é 90 amostras. Então, quais os rótulos dessas 90 amostras? São 90 rótulos com 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Codificação on-hot. O teste, mesma coisa. São 60 amostras com 4 características e a saída são 60 amostras, o rótulo delas codificados na forma on-hot. Ok? Normalizando de novo, usando Standard Scalar, né? Vira a média, as herdas e o padrão 1. E vamos criar, aqui está errado, vou até editar aqui. Logistic Regression, certo? Então, cria um modelo sequencial. O número de entradas é 4 características, número de saída, né? Então eu vou querer, não é número de saída, aqui é o número de neurônios. Agora eu vou querer 3 neurônios, inicializados com zeros. Ativação sigmoide. O loss categórico cross entropy. Tá? Antes era o binário cross entropy, agora é o categórico. E a métrica acurácia, antes era acurácia binária, agora é a categórica. Tá? Rodar o modelo, vai dar isso aqui.
15 parâmetros, né? Então, uma camada densa, função de ativação 15 parâmetros. Por que 15 parâmetros, professor? Ora, são 3 neurônios. 4 pesos cada neurônio, 3 vezes 4, 12. 1 byte para cada neurônio. 12 mais 3, 15 parâmetros. Tá? Faço o treino. Percebo como demora um pouquinho mais. Não está em GPU, certo? Faço a avaliação. Aqui, ó, 90% de acerto na base de dados de teste. Se eu fizer um model predict, ele vai cuspir o quê? Ele vai cuspir os logits e não os probas, né? Então, os logits é a saída do somatório, os probas é a probabilidade. Então, você vê que aqui seu somar dá muito mais do que 1, tá? E se eu quiser saber os pesos, os 15 pesos, aqui, ó. Como são 3 neurônios, então 3 colunas. Como são 4 entradas, um peso para cada uma das características, 4 linhas e mais a última linha que é o bias. Tá? Se eu não quiser, última detalhezinho, se eu não quiser codificar o meu y na forma de um hot, eu posso usar o sparse cross entropy do Keras. Eu tenho o categórico cross entropy, que é quando os meus rótulos estão em provided em um hot representação. E eu tenho o meu sparse cross entropy, que é quando eu não uso codificação hot. Eu posso passar 1, 2, 3, 4, 5 de forma normal também, que internamente ele acaba transformando. Ok? Então fica a leitura, ficam os exemplos aí para vocês darem uma olhada com cuidado. E na próxima aula, então, a gente avança para redes neurais agora multicamadas. Ok? Até mais.